Fala meus cabras, beleza? Bom, muito se fala aí sobre como utilizar um PortScan, em especial o Nmap, como criar também um PortScan, geralmente em Python. Porém, nesse vídeo eu vou mostrar algo um pouco diferente. Vou mostrar como criar um PortScan a partir do Bash Script. Ou seja, não iremos utilizar nenhuma ferramenta de terceiro, vai ser na raça mesmo. E se você não entende aí, né, como funciona o Bash, pode ficar tranquilo que eu vou te ensinar detalhadamente como é que funciona. Vamos lá. Antes de começar, né, já que com o nosso terminal aberto, vamos precisar primeiro entender a estrutura de um for para a gente conseguir montá-lo. E o que é um for? Um for nada mais é do que um looping, um repetidor. Imagine que você tem aí uma tarefa repetitiva, né, que é sempre igual e muda ali um detalhe ou outro. O for é justamente para resolver esse tipo de situação. Para entender na prática, vamos aqui pegar o seguinte exemplo. Vamos então aqui digitar uma frase onde nós devemos repeti-la por diversas vezes. Então vou dar um echo. Meu número atual é 1. Se eu quiser fazer isso aqui novamente e ir incrementando o número, eu vou ter que digitar toda a frase de novo. Então seria algo do tipo, echo, meu número atual é 2. E assim sucessivamente, até chegar no número 100, 1000, 1 milhão, 10 milhões, que seja. Note que isso aqui é um processo bem cansativo, né? Um processo maçante, massivo aqui. E um looping serve justamente para a gente não precisar ter essa dificuldade e facilitar o nosso processo. Então, como ficaria aqui um looping para escrever para a gente todas essas frases de uma maneira prática? Bom, primeiro, vamos entender a estrutura de um looping, né? Então nós iremos utilizar o for. Vamos aqui então criar uma variável chamada número. Vou colocar o in, que também é padrão da estrutura do for. E aqui eu vou colocar entre chaves a quantidade de números que eu quero. Então eu quero do número 1 até o número 100. Vou colocar um ponto e vírgula, que também faz parte da própria estrutura do for. Vou dar um do. E a partir daqui eu vou digitar o que eu quero. Então o que eu quero fazer é imprimir uma frase. Então ficaria echo, meu número atual é. E aqui ao invés de colocar o número, né, de maneira ali embutida, ali engessada, eu vou pegar o valor da variável, que a gente sabe que vai de 1 a 100, que foi o que a gente definiu aqui. Então, a variável que eu defini número, ela vai vir aqui. Então, eu vou colocar um cifrão, número. E vou dar um ponto e vírgula e um done. Tá. Lembrando que o for, o in, o ponto e vírgula do e o ponto e vírgula done é obrigatório a ter na estrutura de um for, beleza? Então, veja que quando eu dou um enter agora, faltou uma aspas aqui, né? Quando eu dou um enter agora, ele já imprime para mim, ó, meu número atual é 79, 80, 81, 82 e assim sucessivamente. Então um for, ele serve para isso, para automatizar rotinas, né, coisas ali que são repetidas e tem uma coisinha ou outra que muda e que pode ser substituída por uma variável. Aí você me pergunta, o que isso tem a ver com um PortScan? Calma. Como o nosso intuito é criar um PortScan, nós devemos fazer uma requisição para cada porta. Então, por isso a gente precisa de um loop. E quantas portas tem um sistema operacional, independente de ser Windows ou Linux? Eu já sei que é 65.535, tá? Mas por questão de desencargo, né, nós podemos vir aqui no manual do próprio Nmap, filtrar aqui pela porta. Opa. E aqui a gente vê, ó, que ele vai de 1 até 65.535. Bom, então nós já sabemos já a quantidade total de portas, então nós já podemos começar a montar o nosso for, né? Então seria for, a variável que chamava número agora eu posso chamá-la de porta, in, e aqui eu vou colocar o quê? Do número 1 até o número 65.535. Ponto e vírgula do, então ponto e vírgula done. Legal, então agora a gente vai começar a construir o nosso comando para verificar se a porta está aberta ou não, que irá substituir esse campo aqui. Tá. E qual o comando que a gente utiliza para verificar isso? Simples, né? Bash, "-c", então vou dar um echo, sinal de maior para jogar a saída, dev, tcp, o IP do meu alvo, que no meu caso aqui eu vou usar um IP de teste, e vou utilizar como exemplo a porta 80. Tá. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente está verificando somente se a porta 80 do IP 192.168.15.1 se ela está aberta ou não. Quando eu dou um Enter, note que ele me retornou vazio, não me retornou nada. Ou seja, eu sei que a porta está aberta. Se eu colocar uma porta que não está aberta, como por exemplo a porta 81, ele vai me retornar um erro, indicando que a porta está fechada.
Legal. Então, com isso em mente, o que a gente pode fazer? Nós podemos copiar, né, esse comando e colar aqui. E no lugar da porta, o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui a variável que nós definimos aqui, a variável porta. Então agora, o que vai acontecer? Ele vai pegar esse IP como alvo e vai testar porta a porta, da número 1 até o número 65.535. Então, note que quando eu dou um Enter, ele começa a bater em cada porta. Então a gente viu que uma porta está fechada, a porta 1 está fechada, a porta 2 está fechada, a 3 está fechada, por aí vai. Note que aqui nós temos já um problema, né? Nós temos uma saída poluída, né, cheia de erros. E o que a gente quer não são erros, nós queremos os acertos. Nós queremos que o script diga para nós qual porta está aberta e não qual está fechada. Então, o que nós podemos fazer? No Linux, nós podemos mandar para o devnu, que é como se fosse mandar para o limbo, sabe? Mandar para o espaço. Como fazemos isso? Colocamos o 2, sinal de maior, dev nu. Então agora, mesmo batendo em uma porta fechada, ele não irá me retornar nada. Ok, então iremos pegar essa parte aqui e iremos jogar aqui no final do nosso comando. Legal. Agora, quando eu dou um Enter, ele não vai ficar me retornando essa sujeira, né, de portas fechadas. Porém, nós acabamos de gerar um outro erro. Por quê? Lembra que eu falei que quando a porta está aberta, ela não retorna nada? Então, agora quando ela está fechada, também não retorna nada, né? Então, se eu fizer desse modelo aqui, eu sei que ele não vai me retornar nada, e se eu bater numa porta que está aberta, ele também não retorna nada. Então aqui a gente vai começar a trabalhar com o que nós chamamos de condicional. Tá? Para quem já é programador, já entende alguma coisa de programação, já deve estar acostumado com as condicionais, né? Os if else da vida. Porém aqui no Bash ele é um pouquinho parecido, mas tem ali suas particularidades. O que acontece? Quando nós executamos um comando no Bash, ele de certa forma sabe se aquilo foi algo positivo ou não. Ou melhor falando, um true ou false. Tá? Por exemplo, se eu dou um ping no meu IP de loopback, ele trouxe 0% de pacote, tá? E então ele sabe que foi algo positivo, foi um true, foi um resultado ok. E se eu colocar algo que não existe, por mais que ele não me informe aqui, não existe. Ele sabe que foi um false, porque eu não obtive sucesso no comando do meu ping. Vamos então utilizar o operador AND, que é representado por dois es comerciais. Tá? O AND seria equivalente, né, a dois es comerciais, assim como o OR seria representado por dois pipelines. Quem já mexeu com programação já está careca de saber disso, né? Porém, aqui vai a particularidade. Se eu executar um comando ping, vou colocar um "-c1" só para dar um ping só, tá? E não ficar naquele loop infinito ali de pings. E bater no meu IP de loopback, tá? Lembrando que sempre quando eu bato nesse IP, tá, estou referindo à minha própria máquina. Então, quando vocês utilizarem esse mesmo IP, vocês também estão se referindo à sua própria máquina e não a minha. Tá? Então, quando eu faço isso, eu posso colocar aqui dois es comerciais e um outro comando. Vou utilizar aqui como exemplo o whoami. Whoami, para quem não sabe, é um comando para ver o usuário que eu estou logado nesse exato momento. Tá? Então, agora, quando eu dou Enter, note que ele executou o ping, e após isso, ele executou o whoami e trouxe o usuário Mister. Beleza. Por que ele executou os dois? Porque quando eu uso um end, para printar na tela, ele tem que ser true nesse comando e um true nesse comando também. Então eu tenho uma condicional onde os meus dois comandos são positivos, são true. Tá? E se por acaso esse P aqui não existe, né? Não existisse. Não existe. Note que ele não executou o whoami. Por quê? Para ele printar, ele precisa que os dois sejam condições verdadeiras, né? Por causa do end. Então, como a primeira já foi negativa, já foi um false, ele nem sequer se deu ao trabalho de pular para o segundo comando, que é o whoami. O mesmo seria o quê? Se por acaso eu colocasse aqui um OR no lugar de end, ou seja, um dos dois tem que ser positivo para printar na tela, note que ele mostrou o resultado do comando ping, né? Porém, ele não se deu ao trabalho de executar o whoami. Por quê? Porque a primeira condicional já foi verdadeira. Então ele não precisa que as duas sejam, ele precisa que apenas uma seja.
Da mesma forma que se eu voltar aqui para o host, né, o IP que não existe, ele vai executar o whoami. Por quê? Porque ele precisa que uma seja positiva. Como a primeira não foi, que é o ping, ele vai tentar ali na segunda condicional. Belezinha? Então o ping não existe, porém ele executou o segundo comando. Então o que nós podemos fazer aqui? Podemos então vir aqui no final do nosso comando, colocar dois ex comerciais, né, que é um end, e dar um echo. Echo a porta. Vou colocar o valor da variável que nós definimos. Está aberta. E como nós vimos, essa segunda condição só irá ser executada, né, irá ser printada na tela, se a primeira for positiva, for um true. Então agora, quando nós executamos o nosso comando, ele vai ocultar todas as portas que estão fechadas e exibir o que está aberto. Opa, o 2 deve ser no final do comando, né? Dev nu. Então note que aqui ele está com a saída em branco, né? Por quê? Porque ele só está batendo em portas fechadas. É quando ele começar a bater nas portas que estão abertas, ele vai começar a dar, ó, porta X está aberta, porta Y está aberta. Ó, acabou de achar a porta 22 aberta, né? Que é o serviço de SSH. Porém aqui, já de cara a gente vê que ele não tem aí uma performance muito boa, né? Talvez para vocês aí estejam algo rápido, né? Porque obviamente eu vou cortar aqui um pedaço do vídeo para não ficar algo muito extenso, né? Mas existe sim um delay muito alto. Então nós precisamos resolver o que agora? A questão do delay e acelerar o nosso processo, né? Vamos então utilizar um recurso do Bash chamado timeout, tá? O que ele faz? Vendo aqui no manual, ele diz o quê? Que ele executa o comando até um tempo limite, né? Ele inicia um comando e mata o programa ainda em execução. Vamos supor que eu tenho um comando, ou melhor, vamos fazer aqui. Eu vou dar aqui um sleep 10, tá? Quando eu executo isso, o que acontece? Eu estou falando para o meu Bash para ele ficar 10 segundos dormindo, né? Então ele vai ficar aqui 10 segundos sem tomar nenhuma ação. Pronto, passou os 10 segundos, ele foi e retornou aqui a liberar o cursor meu. Porém, se eu digitar antes timeout e colocar um 1 na frente, independente dos 10 segundos que eu programei, o timeout vai respeitar apenas 1. Então ele vai demorar 1 segundo e vai voltar. Viu só a diferença de tempo? Se eu voltar para o sleep 10, ele vai demorar 10 segundos. Então, o que nós podemos fazer aqui? Para que não tenha aqui essa espera para ver se a porta está aberta ou não e todo esse delay, a gente vai pedir para ele esperar em menos de 1 segundo, né, para ficar algo bem rápido. Então, antes mesmo do bash, a gente vai colocar timeout.1. Fazendo isso, ele vai agora ter uma performance um pouco mais rápida. Ó, não precisei acelerar o vídeo agora e já dá para ver que ele achou a porta 22 aberta. Então daqui a gente vê que ele é muito mais rápido, né? Ele tem um desempenho melhor. Com isso aqui é suficiente para a gente verificar quais portas estão abertas? Sim, é suficiente. Porém seria muito chato, né, ter que ficar digitando esse comando toda hora. Então o que a gente vai fazer para melhorar ainda mais o nosso script? Vamos pegar esse conteúdo e vamos jogar dentro de um arquivo. Então vou fazer aqui um vi portscan.sh. Tá? Aqui eu vou selecionar, ou melhor, eu vou pressionar a tecla I no meu teclado. Então aqui ele entrou no modo Insert. E vou dar um Ctrl Shift V, tá? Para colar o meu comando. Tá? Ctrl Shift C copia, Ctrl Shift V cola dentro do terminal, tá? Dentro do Bash. E agora o que eu vou fazer aqui? Vou ir no início do nosso arquivo. Vou digitar aqui o caminho do nosso bash, né? O qual que é? Se você não sabe, né, ou está na dúvida, pode vir aqui e digitar which bash. Então, esse aqui é o caminho do meu bash, tá? Então eu vou colocar aqui jogo da velha, exclamação e colar o caminho do meu bash. Para sair, eu vou apertar ESC, X e vou pressionar um Enter. Assim eu vou sair do VI e salvar o conteúdo do arquivo simultaneamente.
Agora que nós já definimos o nosso interpretador, nós podemos deixar que nosso arquivo seja um executável, né? Se eu digitar, por exemplo, aqui um ls-lha portscan, ele não tem o xzinho aqui, né, na terceira coluna. Então eu não posso executar, eu não posso fazer isso aqui, ó, ./portscan. Ele nem sequer autocompleta para mim. Então eu vou executar chmod mais x portscan.sh. Agora se eu rodar novamente o ls nele, eu tenho um x aqui de execução, né? O proprietário pode executar do grupo, os outros também, né, usuários que não é o usuário mister, também podem executar. Então agora se eu digitar ./portscan, ele até já autocompleta para mim quando eu pressiono o Tab, e ao pressionar Enter, ele já vai executar para mim o script. Porém, todavia, ainda temos um outro erro aqui, né? O que seria esse erro? Nós não temos ali um IP dinâmico, um host dinâmico, né? E o legal seria o quê? Seria com que nós pudéssemos passar um argumento e nesse argumento ele fazer o portscan. Como a gente faz isso? Vamos editar novamente o nosso arquivo. No lugar do host, do IP, vou apertar a letra I para editar. Iremos colocar o cifrão 1. Ou seja, o primeiro argumento que nós passarmos vai entrar aqui no valor dessa variável. Então, vou sair ESC x, agora ./portscan e vou passar aqui o meu host alvo. 192.168.18.15.1. Então note que aqui eu estou fazendo o portscan em um alvo. Se por acaso eu mudar o IP para outro IP, por exemplo, o IP de loopback, que eu acho que não tem nenhuma porta aberta nesse momento, vamos verificar, não tem nenhuma porta. Eu vou abrir uma porta qualquer aqui, nlvp, vou abrir a porta 21. Então, se eu fizer agora um portscan na minha máquina, ó, ele já localizou que a porta 21 está aberta. Beleza? Agora, como podemos fazer para melhorar ainda mais o nosso script? Porque aqui existe uma falha, né? Se por acaso eu não passar nenhum IP aqui, nenhum host, ele irá deixar a variável vazia e irá ver o portscan de algo que não existe, né? Então, nós podemos fazer o quê? Verificar se esse argumento foi de fato enviado ou não. Então, vamos aqui abrir novamente o nosso arquivo. Vou apertar a tecla I para entrar no modo de edição e vou então digitar if, né, que vai ser a nossa condicional, -n, que é para saber se existe um valor na minha variável ou não, e falar qual variável eu quero, né, que no caso aqui vai ser o cifrão 1. Após isso, utilizo o then, né, que é algo que faz parte da sintaxe do if-else do Bash. Vou apenas indentar esse arquivo para ficar mais legível. Else, e vou definir, né, o que vai acontecer se o valor dessa variável for vazia. Então, echo, erro, é preciso informar o host alvo. E por último, um FI, né, que é o if de trás para frente. Faltaram umas aspas aqui. E agora ele informa, né, que é preciso informar um host-alvo. Então, dessa forma, nós vimos aí que é possível criar um portscan em Bash, tá? Não precisa ter um Nmap, ter um Python ali para fazer tudo isso, né? Óbvio, né? A quantidade de recursos que um Nmap tem para um script desse aqui é 1 milhão de vezes, né? Infinitamente melhor, né? Tem muitos mais recursos, né? E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, deixa seu like, compartilhe, que tem muito conteúdo ainda por vir, tá? E não perca aí que no próximo vídeo vai ser portscan com PowerShell. Beijo no cérebro!